Marcos 4, do verso 26 até o verso de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Ele disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Feche seus olhos. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Dai-nos ouvidos que ouçam o Teu Espírito. E tenha misericórdia de mim, Pai. Que eu possa ser um canal da pregação da Tua palavra. Palavra essa que transforma o coração humano. Palavra essa que muda a nossa forma de ver o mundo e a vida. Palavra essa que nos torna filhos de Deus. Que o Senhor, nesse momento, através do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. De forma particular, pessoal e muito profunda. Perdoa os meus pecados e tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Esperar é caminhar. Esse é o título dessa nossa reflexão. Esperar é caminhar. Diz assim John Piper, abro aspas. Porque Deus imaginou o sono, Ele nunca dorme. Ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127, versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor, e um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus de que não somos Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121:4. Mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole em uma cama. O sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano. O homem não é soberano. O homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme. Fecho aspas. É a teologia do sono de John Piper. Eu li esse texto há alguns anos, uns 4.
E todo ano eu releio esse texto. Porque eu sou ansioso. Quem me conhece sabe. A ansiedade é algo que eu luto contra. E a cada dia eu digo, Senhor, eu preciso descansar em você. Me ajuda. Dou aquela respirada. E lembro que eu não sou Deus. O que isso tem a ver com o nosso texto? De Marcos 4, 26 a 29. Tudo. Marcos começa essa perícope, esse trecho do capítulo 4, nos mostrando que ela é uma continuidade da parábola da candeia. Porque no verso 26 ele diz assim, disse ainda, ou seja, ele está continuando algo. Que por sua vez é uma continuidade da parábola do semeador. E o reverendo Heber, semana passada, de forma muito clara, nos mostrou que essa sequência de parábolas tem como tema central o quê? O reino de Deus. E na ocasião, o pastor Heber, na sua pregação, que já está disponível no canal da nossa igreja lá no YouTube, se você não assistiu, assista, ele nos ensina que o reino de Deus é o governo de Deus no coração humano. Ou seja, Marcos, nesse texto, nomeado em muitas versões de a parábola da semente, vai continuar a temática do reino de Deus. Mas antes de expor a parábola em si, o texto, eu quero te lembrar uma verdade dita pelo próprio Cristo quanto ao reino de Deus. Em Lucas 17, verso 20 e 21 diz, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E o que devemos guardar dentro de nós e fazer habitar no nosso coração? Diz o salmista, capítulo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O reino de Deus é o seu governo na vida de todo aquele que ouve e guarda as palavras do Senhor no coração. É por isso que o reino de Deus, neste lado de cada eternidade, não é visível, mas habita em nós. Salmos 103, 19 diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina. Em outras versões, governa sobre tudo. Daniel, capítulo 2, verso 37 e 38 diz, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Os reis e os governantes dos nossos dias dominam e reinam neste mundo porque Deus lhes conferiu tal poder para isso. Por quê? Porque Deus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Porque o reino de Deus é o seu governo. Agora fica até mais fácil da gente entender a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. E o que é o reino? O governo. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O texto de Marcos nos mostra que o reino de Deus é semelhante ao quê? Ao homem que lança a semente. Verso 26, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. A semente, nós sabemos, é a palavra de Deus. É o quê? É o Santo Evangelho. Marcos capítulo 4, no texto que estamos lendo, só que no verso 14 diz, o semeador semeia a palavra. Se você for para Lucas 8, verso 11, vai dizer, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, com relação à parábola do semeador. E a terra, onde a semente é semeada, é o coração humano. Lucas 8, 15 diz,
a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto de coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Marcos 4, 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O reino de Deus, queridos, se manifesta por meio da palavra. É como um homem saindo a semear. E saindo a semear, ele lançou a semente na terra. Percebe? Somos nós os semeadores que lançam a semente, que é o Evangelho. E lançamos a semente, o Evangelho, na terra, no coração dos homens. Mas o verso 27 diz o seguinte: Depois do homem lançar a semente à terra, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu gosto muito de uma expressão de Franz Schaeffer, que ele diz que nós somos os agentes passivos do reino de Deus. E o próprio Deus é o agente ativo. Isso é uma verdade. Somos agentes passivos, somos agentes porque trabalhamos, porque semeamos, porque pregamos, porque proclamamos, porque evangelizamos. Mas somos passivos, porque não temos a capacidade e nem o controle depois que a palavra é lançada. Lançamos a semente e descansamos no Deus que faz a semente germinar. Lançamos a semente, mas esperamos no Deus que faz a semente germinar, que faz ela crescer e que faz ela frutificar. Servimos no reino pregando, lançando a semente, mas não temos a mínima capacidade de tornar o solo, o coração humano, fértil, e muito menos a capacidade de transformar a semente, o Evangelho, em frutos. Entende do porquê esperar é caminhar? Eu gosto muito de uma resposta de Lutero. Chegaram para Lutero e falaram: rapaz, você fez um ribuliço aqui, hein? O que você fez? Você virou a igreja católica aos avessos. O que você fez, Lutero? Olha a resposta de Lutero. Abro aspas. Simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. E então, enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meu amigo Felipe Melanchthon e Nicolau Armsdorf, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Fecho aspas. O verso 27 mostra para nós que o semeador descansa em Deus após realizar o serviço de semear a palavra. O homem semeia, dorme, acorda. Semeia de novo, dorme, acorda. E enquanto ele vai vivendo a dinâmica da vida ordinária, o reino de Deus vai crescendo, os cristãos vão amadurecendo, vão frutificando, e a gente não sabe como. Tivemos um informativo missionário. O casal semeando a palavra na Índia. O que eles fizeram? Semearam. Mas quem fez a palavra germinar no coração? Não foram eles. Quem fez gerar frutos? Não foram eles. Porque eu tenho certeza que passaram várias pessoas em que talvez até hoje eles não conseguem ver o resultado do trabalho. Porque isso pertence ao Senhor. Ao fim desse sermão, eu vou para minha casa. Vou descansar. Confiante em Deus. Porque o meu papel como cristão é pregar, é anunciar.
Porque eu não tenho poder nenhum sobre o seu coração. Não existe oratória perfeita que toque o coração do homem e o torne inclinado ao Evangelho, a não ser o toque do Espírito Santo de Deus. Isso, de certa forma, tem que trazer para o coração dos pastores e dos líderes paz e segurança. Pastor não muda ovelha, quem muda ovelha é Deus. Liderança não muda liderados, quem muda é Deus. E aí a gente vai vivendo, e vai pregando, e vai servindo, e a gente vai adorando, e Deus, sem a gente saber como, faz a semente germinar, crescer e frutificar. É uma ação exclusiva do Senhor. Vem do alto. Essa verdade deveria acalmar os nossos corações. Não sei. Aquele filho está fora da igreja e você está orando e nada. E você está pregando, e você está sendo exemplo, e você está testemunhando, e você está intercedendo pela vida dele, e você olha para aquele menino e diz, meu Deus, não sei, talvez o seu casamento, e você ora, e coloca diante do Senhor, e aquele homem não se curva ao Evangelho, aquela mulher não dobra os joelhos ao Senhor, e você ora, e você tenta, e você começa, sabe aqueles evangelhos de emboscada? Pastor, vou fazer um jantar lá na minha casa. Meu marido não é crente. Aí o senhor vai, janta, e aí o senhor aproveita e joga e laça aquele homem para o Senhor. É o evangelismo de emboscada. Queridos, é do alto. Quem tem poder sobre o coração do homem é só o Senhor. Por isso esperar em Deus é caminhar. Não é contraditório, não é antagônico. Parece, né? Esperar e caminhar. Certamente aqueles que esperam em Deus, esses caminham, progridem, crescem, e são em Deus, e por Deus, amadurecidos. J.C. Riley, um pastor anglicano, diz, certa vez, abro aspas, sem dúvida, ela humilha tanto a ministros do Evangelho como a evangelistas. Essa parábola humilha. As habilidades mais elevadas, a mais poderosa oratória, a mais diligente atuação humana não podem garantir o sucesso. Somente Deus é capaz de dar vida eterna. A semente é semeada. A palavra é proclamada. O evangelho está sendo anunciado. Mas só Deus tem o poder sobre o coração do homem, para que os frutos surjam no tempo oportuno do Senhor, no kairos de Deus. Somos apressados, afoitos, ansiosos. Vivemos na geração do fast food, a geração online, a geração do WhatsApp. Minha esposa que diz, olha, não é porque chegou a mensagem, você tem que responder na hora, não. Você pode ter um pouco de calma e responde depois. Afoitos, apressados, ansiosos. Não sabemos esperar, não conseguimos esperar, e o pior, a gente não quer esperar. Mas o verso 28 diz, do nosso texto diz, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga.
tempo de semear é tempo de descansar em Deus e esperar a palavra germinar no coração do homem. Tempo da semente crescer e o tempo da semente gerar frutos, mas para tudo isso é preciso descansar no Deus que trabalha. Tem uma canção antiga que eu sempre ouço. É teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Estou até cantando. Me perdoem. Certa vez um amigo meu me ligou e disse assim, André, eu falei, oi. Cara, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Lembra quando você foi lá na igreja e pregou aquela palavra assim, assim, assim? Lembra? Eu falei, não. Não lembra? Não. Cara, naquele dia, depois daquela pregação, tinha um casal da igreja que estava desviado e eles voltaram, glória a Deus, aleluia. Você não lembra? Eu falei, não. Eu falei, mas tem quanto tempo isso? Tem uns 3 anos. Eu falei, mano, 3 anos. O evangelho foi anunciado, a palavra fez tudo, e no tempo oportuno do Senhor, 3 anos depois, aquela palavra gerou frutos. A palavra e não pregador. O verso 28 mostra, queridos, para nós que após o germinar da semente vem o nascer da erva, depois o nascer da espiga e por último o surgimento do grão na espiga. Assim é a vida espiritual de todo crente, de todo cristão cujo reino de Deus está dentro dele. A palavra é semeada, no tempo próprio o cristão vai crescendo na sua vida espiritual, mas isso somente é uma verdade para quem? Para quem ouve a palavra e para quem guarda a palavra no coração. É importante algo, eu quero salientar, porque muitas vezes isso é sinal de julgamento dentro da igreja. E eu fui julgado muitos anos dentro da igreja porque eu era difícil. Eu lembro uma vez que o pessoal da adolescência, da juventude, acho que já era jovem, 16, 17, nós estávamos indo para uma caravana missionária na Jocum, ficar um mês em outro país, na Argentina, eu acho. E uma irmã virou e falou assim, quem são os jovens da igreja aqui que vão para esse negócio? Fulano, André Carolino. Ah, não acredito. Aí minha sogra falou, o André vai, né? Porque ela não era minha sogra. Ela falou, esse menino tá tirando a vaga de alguém que leva o evangelho a sério. Foi naquela viagem que eu tive um encontro com Jesus e quando eu voltei eu nunca mais fui o mesmo. A gente não pode julgar quando a pessoa não dá fruto. Porque o fato dela não dar fruto não significa que a semente não está lá. O fato dela ainda não estar dando fruto não significa que ela é uma pessoa morta na sua espiritualidade. Talvez no tempo de Deus ainda não chegou a hora dela frutificar. Mas a semente está lá. A semente foi plantada, a graça está operando, a graça está trabalhando, Jesus está agindo. E muitas vezes nós estamos julgando os nossos irmãos. O nosso papel é só pregar. Nosso papel não é dizer se está frutificando, se não está, se deveria. Isso pertence ao Senhor, queridos. Mas, em contrapartida, existem aqueles que estão na igreja há 20, 30, 40 anos, não frutificam e nunca vão frutificar. E aí você pode pensar, mas você acabou de dizer que não pode julgar, e você está falando que nunca vai frutificar?
Porque esses são aqueles que ouvem a palavra, o evangelho, mas não ouvem com bons ouvidos. Não guardam a palavra no coração. Aqueles que caminhavam perto de mim sabiam que no meu interior havia uma luta, e eu dizia: Deus, eu não quero ser assim. A graça estava lá, operando. O Espírito Santo estava lá falando, movendo, aos poucos, no tempo dele, da forma dele. Como que a gente pode saber que existem pessoas que não vão frutificar? E não vão frutificar porque não ouvem a palavra com bons ouvidos e não guardam o evangelho no coração. Marcos 4, do verso 15 ao 19, nos mostra isso. Existem aqueles que a palavra é retirada por Satanás, verso 15 de Marcos 4. Existem aqueles que as adversidades da vida matam a semente, que é o evangelho, verso 16 e 17, que é a palavra. Tem aqueles que as riquezas e as ambições do mundo sufocam a palavra e tornam o coração infrutífero, verso 18 e 19. Quem são esses? Não sei. Está aí no meio da igreja misturado. E os discípulos falaram: Senhor, então deixa que eu vou meter a foice e vou arrancar logo esse joio e vai ficar um campo lindo, belo, bonito. E Deus fala: você não sabe. Vai que você vai querer arrancar o joio achando que é um joio, e na verdade ele é um trigo que não deu fruto ainda. Vai que arrancando o joio você arranca o trigo também. Faz o seguinte: só prega. Só prega e deixa que do resto eu me encarrego. Essa parábola da semente, no seu último verso, no versículo 29, ela nos mostra o reino de Deus e os cristãos que compõem esse reino, seguindo rumo ao juízo final, verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. É um verso escatológico. A consequência do crescimento do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, e do reino de Deus e dos cristãos que compõem o reino de Deus irem frutificando é o quê? É o estabelecimento visível, pleno, eterno do reino de Deus entre os homens. Mas ainda não chegou esse momento, essa hora, em que o reino de Deus será visível. Porque até então o reino de Deus está dentro de nós, quando pela palavra a nossa vida é governada. Essa parábola está no Evangelho de Marcos. Para Mulholland, um comentarista, ele diz que Marcos registra essa parábola porque os discípulos viviam em um momento difícil. Porque, pensa comigo no contexto, naquele momento, naquela época, era Jesus dizendo que era Deus, que era o Messias, 12 homens seguindo ele e o resto perseguindo. Era um homem que apareceu dizendo que era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, 12 homens acreditando nele e o resto negando, o resto perseguindo. Jesus estava dizendo: calma, só prega. Porque a expansão do reino de Deus é obra minha. O tocar corações é obra minha. O converter as pessoas é obra minha. Tornar o ser humano um discípulo meu é obra minha. Tornar essas pessoas proclamadoras do Evangelho é obra minha. Você só prega. Você só tem fé no que eu estou dizendo. Eu sou Cristo. Prega essa mensagem, prega esse evangelho, porque as demais coisas eu vou fazendo no meu tempo, da minha forma, do meu jeito. E a parábola do grão de mostarda, no verso 30 a 34, nos mostra essa realidade. Um reino que começou muito pequenininho, e aí ele vai crescendo, ele vai se expandindo, aí vem Atos, e Pedro prega, e 3.000, e aquele alvoroço.
Mas eles estavam pregando. E o próprio Deus, como agente ativo, estava em missão. 4 aplicações para a gente concluir. Primeiro, essa parábola nos ensina que devemos servir a Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra. Então tem alguém lá lançando a semente. Amém? Amém? Tem alguém lá lançando a semente. Então estamos trabalhando, somos agentes, pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Mas essa parábola também nos ensina que devemos descansar e confiar em Deus quanto ao resultado do nosso serviço. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Essa parábola também nos ensina que em meio às nossas lutas, tribulações, tentações, podemos perseverar em Deus, porque Ele é quem tem o controle do coração do homem. Porque Ele é quem faz o coração do homem dar frutos. Não a sua força, não a sua capacidade, não a sua inteligência. Só o Senhor. E essa parábola nos ensina, 4ª aplicação, e nos incentiva ao serviço. O irmão e a irmã da Índia, não vou citar o nome, está sendo gravado, pregam, evangelizam, anunciam, discipulam. E essa parábola diz assim: vai lá, filhão, faz e faz tranquilo, faz e faz com convicção e segurança. Sabe por quê? Porque o resultado vem de mim. Essa parábola, queridos, ela deve trazer um grande conforto ao nosso coração. Graças a Deus, os resultados não dependem do meu desempenho. Graças a Deus, os resultados no reino de Deus não dependem da minha capacidade. É por isso que a gente espera. A gente prega, espera, caminha. Prega, espera e caminha. Esperar em Deus é caminhar. E eu quero concluir com uma citação de George Led, que diz assim, abro aspas: ele veio à humanidade na forma de um carpinteiro galileu que percorreu as cidades da Palestina, pregando o evangelho do reino e libertando os homens da escravidão do diabo. Veio na forma dos discípulos daquele carpinteiro, que percorreram as vilas da Galiléia com a mesma mensagem. Vem aos homens de hoje, quando os discípulos de Jesus, eu e você, ainda levamos o evangelho do reino de Deus a todo mundo. O reino vem mansa e humildemente, sem fogo do céu, sem resplendor de glória, sem derrubar montanhas ou fender os céus. E o reino de Deus vem. Vamos continuar? E o reino de Deus vem. Meus irmãos, que eu e você sejamos semeadores desse reino que é o governo de Deus. Semeia a palavra, sirva, seja atuante na obra, anuncie o evangelho, discipule, proclame a verdade, mas descanse no guarda de Israel que não dorme. O sono, o descanso é um lembrete de Deus dizendo a você: ei, você não é Deus. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós
Precisamos aprender a descansar no Senhor, entendendo que o nosso chamado é pregar o Evangelho, anunciar a Tua palavra e confiar que o Senhor é o maior interessado na transformação do coração do homem. Obrigado porque o reino do Senhor cresce. E cresce não porque somos bons, mas cresce porque o Senhor é fiel à aliança que o Senhor realizou com o teu povo. E esse reino cresce e nós vamos amadurecendo espiritualmente porque o Senhor é fiel ao teu próprio nome. Esperar é caminhar, porque esperamos num Deus que trabalha. Esperar é caminhar, porque esperamos naquele Deus que não dorme, que não se cansa, que não dormita. Esperar é caminhar, porque pregamos a Tua palavra e anunciamos o Teu reino, mas descansamos no Deus que não descansa, porque não se cansa. Ajuda-nos a acalmar o nosso coração no Senhor. Porque descansar no Senhor é um ato de fé. Descansar no Senhor é dizer, ok, Senhor, eu não tenho o controle. Descansar no Senhor é dizer, tá bom, Senhor, eu não sou Deus, eu não sou autossuficiente, eu sou completamente dependente do Senhor, ok, eu vou descansar no Senhor, ok, Senhor. Eu estou orando por aquela pessoa e vou descansar no tempo do Senhor. A grande verdade, Pai, é que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque esperar no Senhor é caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.